Amados, queridos irmãos, é um privilégio estar comunicando com os irmãos nesta hora, nesse período de afastamento da igreja, do templo, mas nós temos certeza que cada crente está na sua casa, a família, cultuando ao Senhor e a cada dia crescendo mais na comunhão com o Senhor. Portanto, nós saudamos a todos com a graça do Senhor. E vamos meditar por algum momento sobre a graça do perdão. Vamos orar ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos porque a cada momento nós podemos sentir a Tua presença, a Tua direção e as Tuas bênçãos. Assim como o Senhor disse ao apóstolo Paulo, a minha graça te basta, nós buscamos a Tua presença para que a Tua graça, Senhor, seja com todos nós. E neste momento, meditando na Tua palavra, nós sabemos que pela Tua graça somos perdoados. Pedimos e imploramos a Tua direção, em nome de Cristo Jesus. Amém. No Salmo 103, nós lemos o seguinte: é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Nós vivemos em um mundo cheio de pecado, de tristeza, de luto. Vivemos numa época em que a enfermidade está ceifando muitas vidas e os lares estão precisando do conforto, da presença e da graça do Senhor. Mas existem muitas pessoas também no pecado, no mundo, nas trevas, e não busca o Senhor Jesus Cristo, não busca uma vida diferente. Nós lemos uma história de um rapaz que foi criado num lar organizado, um lar cristão, mas ele cresceu e mudou de vida. Não queria mais permanecer na casa paterna, a sua mãe vivia chorando por causa da sua vida e, por fim, ele abandonou a casa. Foi para outra cidade, foi viver uma outra vida e, nesta vida, ele arranjou muitos amigos que viviam nas drogas, nos vícios, e também ele se colocou nesse caminho e chegou a ir até o crime. No mundo do crime, ele foi preso e estava agora angustiado. Não tinha ninguém por ele, não tinha parente nenhum naquela cidade, ele tinha ido de uma cidade distante e não tinha ninguém por ele, e ele começou a ficar angustiado. Um dia ele amanheceu chorando, e quando chorava, ele recebeu também uma notícia. Ele iria ser solto, estaria livre da prisão. Seria um meio para ele se libertar e procurar uma nova vida. Mas naquela cidade ele não tinha onde ficar. Para onde ia? Então ele saiu da prisão chorando, angustiado, e resolveu escrever para sua mãe, para a sua família, perguntando se ele poderia ir embora para casa. Bem, ele deu uma dica, como diz aí na gíria, né? E como ele iria saber como os seus familiares iriam recebê-lo. E ele disse o seguinte, escrevendo para a mãe: eu vou tomar o trem amanhã, o trem da parte da manhã, o primeiro horário, e peço que, se vocês tiverem disposição para me receber, para que eu esteja em casa, voltando ao convívio familiar, então coloque um lenço branco no umbral da porta. Se não, eu seguirei o meu caminho. Então ele, ansioso
pelo dia seguinte. Quando chegou o dia seguinte, ele embarcou no trem e foi. Quando estava o trem chegando próximo da casa, ia passar em frente à casa dos seus pais, ele olhou ansiosamente para ver se tinha o lenço na porta. E quando ele olhou, ele teve uma satisfação muito grande, porque não era só um lenço, tinha lenço na janela, na porta, nos galhos das árvores, tinha uma porção de pano branco, como se fosse bandeirinhas colocadas. E a mãe ficou com tanta satisfação pela volta do filho, que se dizia arrependido dos seus pecados, dos seus delitos, e estava voltando. Pois bem, foi recebido em casa, foi uma festa, foi uma alegria para todos. Então, nós nos lembramos dessa história, porque nós temos um Deus que de graça nos dá o perdão. Aquela mãe, aquela família recebeu o filho perdido, não exigiu nada, recebeu com um abraço, recebeu com satisfação. A graça de Deus é isto: Deus recebe o pecador que se arrepende com alegria, uma alegria muito grande, porque os anjos dos céus, eles cantam de alegria quando uma alma se arrepende dos seus pecados e busca Deus, e busca o perdão, e busca uma nova vida. Portanto, nós temos este Salmo 103 que fala realmente do perdão. E o salmista começa dizendo: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Mas no Salmo 103 está escrito: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. É neste salmo que ele desvenda que a alegria e a graça do perdão, quando o salmista diz: é ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Bom, o que é necessário para que alcancemos o perdão de Deus? Que reconheçamos as nossas culpas, que venhamos a chegar à conclusão de que temos pecado contra Deus. O apóstolo Paulo escreveu aos crentes da igreja de Roma, através da sua carta, e disse lá: todos pecaram. Todos pecaram. Não existe ninguém sem pecado. Para uma pessoa que não se sente pecadora, Deus não pode oferecer a graça do perdão, porque tem que reconhecer que é pecador, que tem pecado, que precisa de Deus, é culpado pelos seus pecados, tem buscado as coisas do mundo em vez de buscar as coisas de Deus. Então, meu prezado irmão, meu amigo, é necessário reconhecer a culpa pelo pecado. Também é necessário que confessemos os pecados a Deus. Para que sejamos perdoados, é preciso que nos aproximemos de Deus e, confessando os nossos pecados, Ele está pronto para receber. Deus nada pode fazer em sua vida se não houver confissão dos pecados. E a confissão dos pecados significa o quê? Que houve arrependimento. Crendo, arrependido dos pecados, vai a Deus e busca o seu perdão, e pela sua graça Ele perdoa. Agora, o que é o arrependimento? O arrependimento, a Bíblia deixa claro que é deixar a prática do pecado, é reconhecer o pecado, arrependido, confessa o pecado ao Senhor. Volta para Deus, volta as costas para o diabo e as suas obras do maligno. Vira-se para Deus e Ele perdoa os seus pecados. Se reconhecer a sua culpa e confessá-la a Deus, isto é arrependimento de fato. Portanto, meus amados irmãos, nesta pequena meditação, nós queremos mostrar que o salmista diz que Deus perdoa todas as iniquidades, opera em nós o perdão completo.
A graça de Deus é completa. A minha graça te basta, porque a minha graça é tudo. A graça de Deus é tudo aquilo que nós não merecemos, mas Deus nos dá para o nosso bem. No livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 18, o profeta coloca ali: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Ainda, citando o Salmo 103 para encerrar, nós lemos: quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. O perdão de Deus é completo. Todos os nossos pecados são perdoados quando nos arrependemos e confessamos ao Senhor. Deus se esquece completamente dos nossos pecados quando reconhecemos a nossa culpa, quando nos arrependemos, quando confessamos a Ele e clamamos voltando para Ele. Como aquela mãe, aquela família, com muita alegria, recebeu o filho de volta, arrependido. Deus recebe a sua criatura para que se torne seus filhos mediante o arrependimento. Ele perdoa. Encerrando no livro de Miqueias, nós lemos assim: quando Deus perdoa, Ele lança nossos pecados nas profundezas do mar. Nossos pecados não voltarão mais, se andarmos na presença de Deus, no caminho do Senhor, crendo perfeitamente em Cristo Jesus como Salvador. Então nós teremos a graça do perdão e da salvação. Que Deus abençoe a todos. Amém.